Fala aí galera, tudo beleza? Trazendo mais um vídeo, dessa vez aqui com gameplay de fundo é o Killing Floor. E queria falar um pouquinho sobre aquela profecia de Nostradamus que tá passando pela internet, principalmente no Facebook. Minha irmã me passou a imagem dela lá que dizia: homem de Roma deixará seu posto, a fé humana cobrirá com um véu. A morte então revelará seu rosto, enviando rochas e fogo do céu. O reino do Kizar sentirá o primeiro corte, e no mundo todo imperará a morte. O morto abandonará o caixão para devorar a carne do irmão. Aí tem a citação embaixo, Nostradamus 2, 20, 13, alguma coisa assim. E eu tava procurando isso, né, para ver como é que seria melhor ter um conhecimento melhor sobre isso, como é que tinha sido as palavras, pelo menos no inglês. E no inglês eu não achei nada dessa profecia, que eu achei estranho. E parece que é só no Brasil que tá tendo esse comentário sobre o apocalipse zumbi nostradâmico. E aí comecei a duvidar um pouquinho dela, né, e tal. Mas primeiro, isso não foi a primeira coisa que eu fiz. Primeiro eu analisei só o que estava escrito. E pelo que eu vi, ele diz: o milhão deixará seu posto. Faz sentido, de acordo com o Papa lá que saiu. Disse que não aguentava mais. Mas aí depois do segundo verso ele diz: a fé humana cobrirá com um véu. E a saída dele não afetou em nada a fé das pessoas de um modo geral. Só que ele disse que está velho e cansado. Isso não completou o segundo verso da profecia dele. Para que o quarto verso do enviando rochas e fogo do céu, que é a parte lá do meteoro que caiu na Rússia, tenha alguma coisa a ver com a parte que se segue, né? Seguindo a primeira parte. Então já me deixou um pouco com dúvida. E outra coisa que tem é um pouco vago na primeira parte. Homem de Roma podia ser qualquer papa, podia ser qualquer pregador, católico, padre, e podia ser alguém da Itália, um presidente italiano, alguma coisa assim. É meio vago essa parte, vago demais, então fica aberto a muitas interpretações do mesmo jeito. E enviando rochas do céu, depois que ele fala. Outra coisa que tem aí que é um problema é o plural, rochas, e caiu só um meteoro lá na Rússia. E o outro que seria o de sexta-feira, né, que estava passando perto da Terra, mas não teve outras notícias também, então só caiu uma até agora. Por enquanto estamos mais uma coisa que vazou pela profecia. Outra coisa que achei meio que me incomodou um pouquinho foi como tudo rimava, porque eu tenho certeza que ele não escreveu em português as profecias dele. E então ficou meio estranho, provavelmente na tradução não tenha sido assim direitinho, não tenha sido perfeita, então tá, até que vai. Então aí eu fui fazer as pesquisas, né, pra ver como é que ia ser, ou como que era e tudo. E um dos comentários que eu achei foi que não diretamente relacionado a essa tal profecia, mas que geralmente elas não são tão diretas. Ele falava de uma forma que é como se fosse a interpretação aberta, né? Tipo, homem de Roma, em vez de ser o Papa, seria algum ministro da Itália, por exemplo. Não é aquela interpretação fácil, simples e direta. Aí faz sentido, eu olhei as outras profecias dele e tal, e aí acabei desacreditando essa daí que tá virando moda no Facebook. Apesar de que eu não tenho muito problema com os apocalipses zumbis. Que venha a próxima temporada do Walking Dead, ninguém vai ter problema com isso. Mas aí também já que resolvi fazer, né, falar um pouquinho sobre essa profecia do Nostradamus, eu pensei, vamos ver as outras, né, dele. Aí eu achei um site do Discovery não, do sciencediscovery.com, sei lá. E aí tem as top 10 profecias do Nostradamus.
A número 1 que ele diz é do fim do mundo, mas não diz exatamente como e quando vai ser. Só que uma das coisas que diz aqui é que o próprio Nostradamus falou que as profecias dele só iam até o ano de 1397. Então, por mais que tenha o apocalipse zumbi daqui a pouco, pelo menos o mundo vai estar inteiro até 3797. A segunda profecia dele falava da queda das duas torres do World Trade Center. Tentando traduzir, porque o site está em inglês, então provavelmente não vai ficar uma tradução correta. Ele diz que um fogo que estremece a terra, do centro da terra, vai causar tremores por volta da nova cidade, que seria Nova York. Duas grandes pedras will war for a long time, vão guerrear por muito tempo, e então Aretusa Bewilding vai redimir um novo rio. Aí no site ele diz, bem, as duas grandes pedras poderiam ser as duas torres, certo? Mas como assim? Como é que eles sabiam que eram duas torres na época dele? Ele não fazia ideia do que seriam esses arranha-céus. Então daria margem para essa interpretação de que estaria certo. Apesar de que o resto é meio estranho. A profecia fica meio complicada. Aí ele também diz que se leu esse verso antes de 11 de setembro de 2001, dava para entender que um terremoto seria tipo de erupção vulcânica ou alguma coisa assim, porque diz de um fogo de estremecer a terra. Mas teve as explosões também lá quando atingiu, né, nas torres e tudo. Depois elas caíram, então dá pra ter essa interpretação certa. A outra coisa que teve, número 3, acho que eu vou fazer só até a quinta não, vou pular a quinta. Deixa eu ver se tem outra interessante. Tá, da quinta eu vou pular pro oitavo. Ok, então a terceira seria da Segunda Guerra Mundial e do Hitler. Uma tradução da profecia fica mais ou menos assim. Os dois maiores da Ásia e da África, do Rhine e do Baixo Danúbio, eles vão ser dito que chegaram choros e lágrimas em Malta e do lado de Ligúria, também das profundezas do oeste da Europa. Uma jovem criança vai nascer da população pobre. Ele que pela sua língua vai seduzir uma grande tropa, e sua fama vai crescer até o Reino do Leste. E aí ele diz, bem, esses últimos versos podem descrever a Segunda Guerra Mundial e Hitler, mas também pode ser que não. Aí ele diz aqui embaixo no comentário, será que a coisa mais notável de Hitler era o jeito que ele falava? E o que foi realmente todo o genocídio que ele tinha, as tendências dele megalomaníacas, porque elas não estariam na profecia ou alguma coisa assim. E aí ele continua dando, um parágrafozinho pequenininho, mas bem assim, ele fala, pode ser, pode não ser. E o quarto era da bomba atômica, quarto é o número 4 do top 10, perto dos portões e dentro das duas cidades vai ter um grande problema que nunca foi visto antes. Com a praga, as pessoas vão ser postas, vão ser caladas com ferro, mais ou menos assim. E vão clamar ao grande Deus imortal por alívio. Aí
é bem aberta a interpretação do que seriam os portões, as duas cidades, o que seriam essas provações, os problemas que eles estariam passando. E é praticamente natural que em momentos de dificuldade as pessoas se voltem a Deus. Até na expressão, quando alguém se assusta, alguma coisa ruim acontece, as pessoas costumam falar ai meu Deus. E o quinto ele fala do Louis Pasteur, sei lá como é que se fala certo isso. O número 6 é o assassinato do presidente Kennedy dos Estados Unidos. O número 7 é da Katrina. O número 8 que eu vou falar daqui a pouco é a morte da princesa Diana, lá da Inglaterra, que já faz um tempo. O 9 é o o incêndio de Londres. E o número 10 é da Revolução Francesa. Eu vou deixar o site na descrição do vídeo para quem tiver curiosidade de olhar depois. Sobre a morte da Diana, ele diz que o penúltimo do sobrenome do profeta vai tomar a Diana para o seu dia e descanso. Ele vai ele vai vagar por aí por alguma causa. Aí tem aquele negócio, como é que ele diz aqui? O pai do namorado da princesa Diana era chamado de Mohammed, que é o profeta lá dos muçulmanos, que escreveu o Alcorão e tudo mais. Mas será que foi ele mesmo que fez isso, que deu o problema todo? Aí ficam as perguntas que ele coloca depois aqui, né? Mas ele também diz que era muito raro Nostradamus citar algum nome, que ele diz na profecia dele que era Diana. Então fica aberto para os dois lados essa interpretação, assim, será que é, será que não é e tal. E foi uma das coisas que eu tava conversando com a minha irmã quando ela falou sobre isso. Das duas, ele falou tanta coisa de forma tão aberta, ou que é facilmente mal interpretada, ou interpretada, né, como queira, da forma que quiser, que é bem fácil de acertar. Não digo fácil, porque vão dizer, não, então tu não consegue fazer, então faz aí, mostra pra gente. Tá, não é tão fácil, mas ele falou tanto e de forma tão aberta e tão sem falta de especificidade, que acaba deixando todas essas oportunidades de interpretação, sejam verdadeiras ou falsas, as pessoas podem manipular as palavras e acreditar no que está acontecendo e dizer Nostradamus que disse. Então esse é a minha opinião sobre isso tudo, né? Mas é isso aí. Acho que não tem mais nada pra falar dele, do Nostradamus. Só que a próxima temporada do Walking Dead vai ser bacana. Mas não tem nada a ver com Nostradamus. Além da última profecia dele lá do bota pra dominar o caixão. Mas sim, é isso aí. Valeu, falou e até o próximo vídeo. Fui!